Nós vamos ler hoje juntos, de 8 a 15, Romanos 1, de 8 a 15. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois a sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para ir visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro do judeu e também do gentio. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse texto. Obrigado, Senhor, por essa pequena porção, esses versículos, uma pequena quantidade da Tua palavra, mas Tua palavra para nós hoje. Muito obrigado, Senhor, pela riqueza que nós temos aqui diante de nós, da Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de poder abrir e ler e entender e ser desafiados para viver para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse texto. Nos ajuda a compreendê-lo. Nos ajuda, Senhor Deus, a aplicá-lo, a obedecer ao Senhor e a receber conforto do Senhor através da Tua palavra. Eu oro assim agradecido, pedindo a Tua direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto ele é bem direto, ele é bem objetivo, ele é claro, ele está introduzindo a carta. É uma carta, né? Paulo não conhecia essa igreja e ele está escrevendo para aqueles irmãos. E é uma carta rica, muito rica, justamente porque ele não conhecia aqueles irmãos, ele não conhecia aquela igreja. Então, ele queria ajudá-los a firmar-se, a conhecer, né? A caminharem juntos, né? Entendendo o Evangelho como ele é. Então, é uma carta muito rica, muito rica. Só um parênteses que eu quero fazer com vocês aqui. Quando inicia o Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, que Bíblia que eles tinham? O Antigo Testamento, né? A igreja de Jerusalém, a igreja no princípio, a Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento, ok? Mas aí, Deus, né, em Cristo, o Espírito Santo conduzindo os apóstolos, foi o que a gente viu nos primeiros versículos dessa carta, a gente viu Paulo dizendo que o Evangelho ele foi profetizado, ele foi anunciado anteriormente pelos profetas, mas ele foi ensinado pelos apóstolos. Então, os apóstolos, eles tinham essa função de ensinar, né, o cristianismo, entender as escrituras do Antigo Testamento, aplicando a Cristo, o Messias, né, trazendo a compreensão completa do Antigo Testamento. E ele explicou isso para os irmãos que estavam lá. Só que é fantástico que Deus não permitiu que Paulo fosse a Roma, mas o capacitou, o Espírito Santo o conduziu a escrever a carta para que nós tivéssemos as Escrituras, né? Essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, depois que o apóstolo Paulo morreu e todos os apóstolos morreram, é o que a igreja cristã tinha, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essa carta faz parte do Novo Testamento, para que nós estivéssemos aqui, hoje, lendo os ensinos acerca de Cristo daquela época, né? Irmãos, quem escreveu a carta? Como nós vimos isso no começo do estudo, quem escreveu? Paulo.
ok? Escreveu para quem? Para quem? Romanos. Igreja na cidade de Roma, né? E essa igreja ela era composta de judeus e pessoas que não eram judeus. A maioria, na verdade, era não judeus, que a gente chama de gentios, certo? E no primeiro, eu estou resumindo, tá? O que aconteceu nos versículos de 1 a 7. E lá o apóstolo Paulo, então, ele fala sobre as boas novas. Ele fala da importância das boas novas. Ele vai falar que as boas novas é a salvação em Jesus. E quem é Jesus? Deus e homem. O Filho de Deus, que veio à terra como homem na linhagem do rei. Isto é, o Messias prometido. Tá? As boas novas veio de Deus e ela veio de Deus, ela foi anunciada pelos profetas e foi ensinada pelos apóstolos. No Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, ok? O apóstolo Paulo fala disso nos primeiros 7 versículos, a gente conversou sobre isso há 2 semanas atrás, tá? Eu quis só resumir para os irmãos, para a gente continuar aqui. Antes de continuar, Cíntia, você acha que eu devo falar normal? Você acha que eu devo pausar? Só falar normal? Ok. Tá bom. Irmãos, hoje então nós vamos ver de 8 a 15, 16 até o texto que nós lemos juntos aqui. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é o Evangelho nos capacita a falar com Deus. As boas novas, isto é, o Evangelho. As boas notícias de Jesus, a mensagem de Jesus, ela nos liberta para poder falar com Deus. Orar. E essa oração, a gente vai ver aqui nesse bloquinho, inclui intercessão. O que é intercessão? Eu orando por vocês, vocês orando por mim, uns orando pelos outros, nós orando por pessoas que estão lá, oramos por pessoas que estão doentes, nós estamos intercedendo por elas, pedindo em favor delas. E elas em nosso favor. Então, o Evangelho nos capacita a interceder uns pelos outros, mas o Evangelho nos capacita a agradecer a Deus por tudo, inclusive uns pelos outros. Vamos olhar o texto? Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, ele diz assim, antes de tudo, eu quero dizer que, por meio de Jesus, Cristo, por causa de Jesus, por meio de Jesus, através da fé em Cristo, Cristo é sempre o nosso meio. Nós falamos com Deus através de Jesus, nós recebemos a graça da salvação de Deus a nós através de Jesus. Então, por meio de Jesus Cristo, eu agradeço a Deus por todos vocês. Irmãos, algo interessante que a gente percebe é o apóstolo Paulo, ele destaca, ele começa a sua carta dizendo, eu oro sempre por vocês. Eu agradeço a Deus, por meio de Jesus, por cada um de vocês, porque a sua fé nele é comentada em todo o mundo. Eu nunca fui aí, mas eu já ouvi falar da fé em Cristo que vocês têm. Por onde eu passei, igrejas, pessoas comentaram sobre a fé de vocês. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por essa fé. E é interessante que ele diz, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe. Deus sabe, né? É isso que ele está dizendo. Deus sabe que eu nunca deixo de lembrar de vocês em minhas orações. Sempre pedindo, se for a vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los. Irmãos, a primeira coisa que o apóstolo começa na carta, nesse primeiro momento ali, depois que ele fez a abertura da carta, é dizer que eu estou orando por vocês, eu oro sempre por vocês, como o Bruno falou, eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu oro por vocês, eu agradeço pela fé que vocês têm. Eu peço para que eu possa ir até vocês e a gente poder estar junto. E é interessante que ele diz, realmente essa ideia, né? De que a sua fé, ela é conhecida e comentada no mundo inteiro. Por onde eu passei. Eu louvo a Deus por isso.
Então a oração aqui, irmãos, é um negócio que eu destaco, a oração uns pelos outros, né? A oração pelos nossos irmãos. Através de Jesus Cristo nós podemos falar com Deus. Oração é isso. Falar com Deus, nós temos a liberdade hoje de falar com Deus. E perceber que Deus salvou pessoas. E a gente pode agradecer pela vida dessas pessoas que foram salvas. Né? A gente pode pedir por elas, pode interceder por elas. E é legal que o apóstolo Paulo, ele chama Deus como testemunha, né? Ele diz que Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, a quem eu sirvo de todo o meu coração, falando, anunciando as boas novas a respeito de Jesus, Ele sabe que eu sempre me lembro de vocês. Ele sabe que eu não me esqueço de vocês. Até a frase aqui ficou engraçada nessa tradução, né? Eu nunca deixo de me lembrar. Eu nunca deixo de me lembrar. Mas tudo bem, eu nunca me esqueço de vocês, de forma bem objetiva, nas minhas orações. Eu sempre me lembro de vocês. Né? Ok? Outra coisa que eu destaco sobre oração aqui é, eu sempre peço nas minhas orações uma oportunidade de ir vê-los, se for da vontade de Deus. Por que eu destaco isso, irmãos? Porque hoje em dia nós temos aprendido que a oração é, eu falo e Deus tem que me obedecer. Eu falo o que eu quero para Deus e Deus vai lá, anota na agenda dele e traz para mim. Mas não é assim que Paulo estava orando. Ele orava por aqueles irmãos e ele pedia para poder ir lá, né? E que se fosse da vontade de Deus, ele poderia ir. Então pode ser que Deus não quisesse. Então pode ser que Deus respondesse não para o desejo dele de ir. E até então, a resposta era não. Ele pedia para ir, e a gente vai ver nos próximos versículos, vocês já leram. Ele fez planos de ir, mas nunca deu certo. Deus não quis. Então a gente conhecer isso, né, que a gente pode orar, conversar com Deus, interceder, agradecer, mas confiar que Deus está no controle. Né? Algumas coisas que eu quero destacar aí, tá bom? Alguns pontos que eu quero destacar nesses versículos. Eu quero destacar o seguinte: agradecer a Deus pela fé em Cristo daqueles irmãos. Paulo agradecia pela fé daqueles irmãos. Eu não sei quantos de nós, irmãos, quantos de vocês, eu e você, se nós temos agradecido por nossos irmãos, por igrejas bíblicas que estão espalhadas aí pelo mundo. Eu não sei quantos de vocês têm podido agradecer, né, pela fé que você sabe de alguns irmãos. Ou até mesmo pela nossa própria igreja, né, agradecer por isso. Uma outra coisa que a gente vê ali é que eles tinham uma fé real, uma fé visível no mundo inteiro, ou pelo menos por onde Paulo passou, comentavam da fé de Paulo. De Paulo não, da igreja de Roma. Então era uma fé real, uma transformação que aconteceu mesmo naqueles irmãos. Tá? Uma terceira coisa que eu vejo nesse conjuntinho de versículos é a preocupação pela fidelidade da igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo queria ir lá. Ele se importava com aqueles irmãos, como foi falado aqui. E ele se importava que aqueles irmãos estivessem de fato conhecendo a Cristo e vivendo para Ele. Né? Vivendo para adorá-lo. Honrando a Ele. Então ele tinha essa preocupação pela fidelidade da igreja, tanto é que ele escreve essa carta para a igreja, dizendo que está orando pelos irmãos. Outra coisa que eu vejo nesses versículos é a oração constante pela igreja. Oração constante. Necessariamente não só agradecendo, mas orando por irmãos. Nós lembrando de orar pelos irmãos. Tá bom? Outra coisa é o desejo de servi-los e ajudá-los. Vocês falaram isso. A gente vai ver mais sobre isso agora, mas ele já fala isso, que eu vinha pedindo a Deus constantemente uma oportunidade de ir até vocês. E aí, como eu falei, pedindo e aguardando a vontade de Deus, sem determinar nada, sem dizer Deus é assim, mas eu peço, Senhor, por favor, é o que eu quero, se o Senhor quiser, eu confio que o Senhor pode. E outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco é, podemos até fazer planos. Paulo fez. E confiar em Deus. Pode ser que talvez mude, pode ser que o plano não saia como a gente gostaria. O de Paulo não saiu. Na verdade, nunca saiu direito, porque até quando ele foi visitar a igreja de Roma, ele não foi assim totalmente livre, né? Ele foi preso. Mas ele pôde conhecer a igreja. Ok? Então, como eu disse lá no começo,
O Evangelho nos capacita a falar com Deus, a orar, a conversar com Deus. Ele nos liberta para a gente poder conversar com o Senhor através de Jesus Cristo, né? O Evangelho. Agora, continuando aí, os próximos versículos que nós vamos ver, o Evangelho nos coloca na comunidade de crentes, na igreja. Isto é, fortalecer e ser fortalecido. Por causa de Cristo, por meio de Cristo, quando cremos, automaticamente nós somos colocados na igreja de Cristo. E aí nós devemos desfrutar disso, aproveitar da igreja de Cristo. Vamos ler os versículos? Versículos 11 e 12. Olha só o desejo de Paulo. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar. Qual é o meu objetivo? A fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Foi isso que os irmãos falaram aqui, né? O meu desejo, eu quero muito visitá-los. Eu não quero visitá-los só porque Roma é bonito e eu quero passear por Roma, não é isso. Eu quero visitá-los porque eu quero compartilhar com vocês alguma coisa. E aqui quando ele fala de dádiva espiritual ou dom espiritual, provavelmente ele não tem em mente um dom específico, mas ele está falando da oportunidade de servir. Porque os dons eram para isso, né? Ele escreve em outras cartas, que os dons eram para servir a igreja, para uns servirem aos outros. Nós temos dons para servirmos uns aos outros para a glória de Deus. Então, eu desejo visitar para compartilhar com vocês alguma bênção espiritual, algum dom espiritual, alguma coisa que eu possa servir vocês. E esse aqui, irmãos, eu quero que você preste atenção, que os ajude a se fortalecerem. O desejo de Paulo era ver aqueles irmãos crescendo na fé, firmes, sem desanimar, vivendo para que Deus seja honrado. E aí ele vai continuar, versículo 12. Quando nos encontrarmos, olha que legal, a comunidade cristã do qual Paulo nunca tinha visto, tá? Ele diz, quando nos encontrarmos eu quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado pela sua fé. Paulo não está vindo na categoria de eu sou o apóstolo, eu vou ensinar tudo para vocês e vocês têm que aprender. Mas ele vai e diz assim, eu quero muito ajudar vocês a permanecerem firmes na fé em Cristo. Mas também eu quero ouvir de vocês e crescer na fé, ser fortalecido, ser animado, ser ajudado por vocês na minha fé. E igreja é isso, irmãos. Nós fazemos parte da comunidade onde eu aprendo a fortalecer os meus irmãos, mas eu também aprendo a receber ajuda, a receber apoio. Eu sirvo e sou servido. E eu tenho que aceitar as duas coisas. Não só servir e não só ser servido. Mas a gente caminha junto. Eu sirvo e sou servido. Né? Esse é o desejo de Paulo. Tá? Então o Evangelho, como nós vimos aqui, o Evangelho, ele nos ajuda, nos coloca na comunidade de crentes, na igreja. E aí algumas coisas que eu destaco nesses versículos aí é o seguinte: compartilhar algo que ajude no fortalecimento. Já pensou nisso? Como você pode compartilhar alguma coisa, o seu serviço, a sua vida, que ajude no fortalecimento de irmãos? Talvez você diga, não, mas eu estou muito fraco, eu preciso de ajuda. Ok. Mas Paulo está dizendo, eu também quero ser ajudado por vocês. Talvez a igreja de Roma pensasse assim, mas Paulo, como nós vamos ajudar vocês você a fortalecer-se na fé? Mas essa é a vida com Cristo, irmãos. Será que você e eu não temos nada? E nós temos. Compartilhar, servir, que ajude no fortalecimento uns dos outros. Né? Um testemunho, um relacionamento, um momento de relacionamento seu com o Senhor, um texto que te chamou a atenção, que te desafiou. Algum conselho por uma situação que você passou e você viu que pelas Escrituras talvez a sua decisão não tenha sido certa ou tenha sido certa, não sei. Mas você poder encorajar e ajudar no fortalecimento de outros irmãos. Compartilhar algo
encorajar a permanecerem firmes na fé, então, encorajar os irmãos. Nós oramos agora de manhã por pessoas que talvez estejam desencorajados, desanimados, abatidos, né? Sem vontade de estar junto com os irmãos. Encorajar, trazer coragem, fortalecimento. E também, a última lição que eu vejo é ser encorajado. Nós precisamos aprender a ser encorajados uns pelos outros, né? Aprender com os irmãos, ouvir, né? Esses foram os desafios aí que eu vejo, né? Então, o Evangelho nos colocou na comunidade dos crentes, isto é, na igreja, junto com o seu irmão. Eu sempre vejo a igreja, irmãos, e essa é a imagem que eu tenho na minha cabeça, talvez por causa daquele livro do Peregrino, né? Mas a imagem que eu tenho na cabeça é que a igreja, imagina uma trilha no meio da selva, no meio de árvores, toda fechada, escuro, e a gente tendo que andar num caminho estreito ali no meio das árvores. E a gente é a igreja, então nós estamos juntos. Só que às vezes você sobe, às vezes você desce, às vezes você pega morro, às vezes tem barranco por lado de cá, troncos de árvore no meio do caminho. E nesse caminho, às vezes um escorrega, um tropeça, um desequilibra, e aí nós estamos juntos. Um ajuda, um apoia. Às vezes eu apoio você que escorregou ali na frente, eu tropeço e você me ajuda. Essa é a igreja. E a vida é essa trilha na selva. Deus nos deu a igreja para isso. Fortalecer e ser fortalecido. Tá bom? Então o Evangelho nos coloca nessa comunidade. Terceira coisa que eu quero destacar com vocês aí é que o Evangelho nos transforma em adoradores, isto é, crentes. Não importa a origem, a cultura ou a condição social. Vamos dar uma olhadinha no texto? Versículos 13 em diante aí, 13 e 14. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Só um destaque aqui. Eu quis muito ver vocês. Eu quis muito estar com vocês. Eu planejei várias vezes ir até vocês, mas eu não consegui. Não foi possível, eu fui impedido de alguma forma. Irmãos, vários motivos. Uma deles, provável, é que Paulo estava pregando ali na região da Ásia Menor, já falei isso para vocês, na região ali da Turquia, da Grécia, então ele não conseguiu ir até lá. Mas um segundo motivo é que no ano 49, o imperador expulsou todos os judeus de Roma. E Paulo era judeu. Então, Paulo não poderia entrar em Roma. Então, também, esse pode ter sido o motivo pelo qual Paulo também não pôde ir, né? Até então, pelo menos, né? Até então. Mas eu planejei, mas fui impedido até agora. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre todos os gentios. Frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Irmãos, quais são frutos que Paulo viu entre outros gentios, isto é, pessoas que não eram judeus? Ele viu pessoas crendo em Cristo. Na Grécia, na Macedônia, né, que é um pouco para o norte ali da Grécia. Então, Corinto, Atenas, a Tessalônica, Filipos, toda aquela região ali. Ele viu na Ásia, Éfeso, toda aquela região que a gente já viu lá em Atos, quando a gente estudou Atos. Ele viu pessoas que eram idólatras, que adoravam a outros deuses, que adoravam seus próprios desejos. Ele viu essas pessoas crerem em Cristo e serem transformadas em adoradores. Porque quando elas creram em Cristo, elas começaram a adorar o único Deus, através de Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho transforma. O Evangelho transformou você. Alguém que estava perdido, condenado, indo em direção ao inferno. Transformou você em alguém que adora a Deus. Que vem no domingo de manhã aqui para exaltar Deus, para cantar a Deus, para orar a Deus junto com os seus irmãos, para aprender acerca de Deus.
O Evangelho de Cristo Jesus te transformou um inimigo rebelde em adorador. Isto é, nós voltamos ao nosso propósito original. Deus criou a humanidade para glorificá-lo. E quando estamos rebeldes, não estamos glorificando a Deus. Estamos em rebeldia contra Deus. Eu quero ver no meio de vocês, aí em Roma também, aquilo que Deus está fazendo. Eu quero ver frutos espirituais, eu quero ver pessoas crendo. Eu quero ver pessoas amando ao Senhor, eu quero ver pessoas servindo ao Senhor no meio aí dos romanos também. Tá bom? E é legal o que ele fala aqui no final, ele diz: eu sinto grande obrigação, tanto para gregos como bárbaros, isto é, aqueles que falavam gregos e aqueles que não falavam gregos, outros povos que falavam suas próprias línguas. Tá? Então, eu sinto uma grande obrigação para com eles, mas também para com os instruídos e os não instruídos, isto é, aqueles que sabiam ler ou não sabiam ler, aqueles que, qualquer um. Isto é, eu sinto uma grande obrigação para qualquer um de pregar o Evangelho. Ele vai falar isso mais para frente. E aqui, irmãos, não é que Paulo ele fazia por obrigação. Ele era obrigado a fazer, não é isso. A obrigação é interna. Ele sente em dívida. Deus que me resgatou, eu que sou tão mal, Cristo morreu por mim e me resgatou. Eu estou vendo tantas pessoas ao redor, perdidas, adorando a qualquer coisa, adorando a si mesmas, rejeitando a Deus. Eu me sinto na obrigação de amá-las e compartilhar do Evangelho com elas. Eu sinto grande obrigação, isto é, eu sinto no dever de fazer isso, por bem delas, para a glória de Deus. Então, o que eu destaco aí nesse texto é o desejo de servir com os irmãos de Roma. Ele queria servir, tá bom? Segunda coisa, o desejo de ver frutos entre os gentios. Eu quero ver cada vez mais e mais pessoas crendo em Cristo. Eu quero ver mais e mais pessoas crendo em Cristo. E terceiro, esse sentimento de dever. Eu não faço obrigado, mas eu não consigo me calar. Sabe o que é interessante, irmãos? O texto lá de 2 Coríntios 5,12 diz: o amor de Cristo nos constrange, ou o amor de Cristo nos impulsiona. É o que diz lá em 2 Coríntios. Ele se sentia em dívida com Deus, de dizer, não que ele vai pagar a dívida dele, mas ele se sentia na obrigação de compartilhar esse amor, tão grande amor. Ele me constrange, esse amor me constrange a ir e compartilhar desse amor por onde eu for. Eu sou impelido, eu não consigo ficar quieto. Foi tão grande amor, eu não consigo não falar. Eu não consigo não compartilhar. Ainda que eu seja preso, eu não consigo. É um amor grande demais para eu ficar quieto. É isso que ele diz, é isso que ele sentia. Né? Por isso que ele fala isso. Então, o Evangelho nos transforma em adoradores. Transformou você, e o desejo de Paulo é que transforme cada vez mais pessoas lá em Roma, e aonde quer que a gente esteja. E quarto e último ponto que eu quero destacar com vocês é que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus, a salvação da alma. É a ação de Deus. É Deus em ação, é Deus agindo para salvar. O Evangelho é isso, tá? Vamos ver os versículos 15 e 16. Por isso. Por quê? Por causa de todo esse amor, por causa de tudo isso que Cristo fez por mim. Por isso, eu aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês que estão em Roma. O meu objetivo, então, também é compartilhar o Evangelho com vocês. Então, por isso, porque Cristo me resgatou, porque eu me importo com vocês, porque eu vejo a sua fé, porque eu quero que vocês cresçam, porque eu quero fortalecer vocês, eu quero ser fortalecido por vocês, por isso eu aguardo com grande expectativa poder visitá-los. E assim, poder compartilhar o Evangelho. Porque o Evangelho salva. Versículo 16. Sabe por quê, irmãos? Pois, é uma explicação, pois eu não me envergonho do Evangelho ou das boas novas a respeito de Cristo. Eles são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem,
primeiro do judeu e também do gentil. Poder de Deus em ação para salvar. E eu quero destacar isso aqui. Irmãos, hoje, infelizmente, quando falamos na igreja ou por aí do poder de Deus, as pessoas só pensam em curas, milagres, sinais fantásticos, aquelas coisas sobrenaturais que acontecem nesse mundo. Né? O camarada ele está lá com um câncer terminal e de repente alguém ora por ele e ele sai completamente curado. As pessoas pensam nisso, só. Ou a pessoa tinha um grande problema na vida e aquilo foi resolvido, ela tinha uma grande dívida e de repente foi pago. Sei lá, qualquer uma dessas coisas, né, que a gente vê, como a gente viu com Jesus, né? Eles com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Né? Essas coisas que na nossa mente elas são fantásticas, elas são difíceis de explicar, não tem como explicar, na verdade. Ou mesmo com os discípulos, quando eles estavam no começo da igreja, e diz que onde eles passavam, às vezes a sombra que passava por alguém doente, aquela pessoa era curada. O problema, irmãos, é que nas igrejas, hoje em dia, as pessoas pensam que somente isto é a manifestação do poder de Deus. E é também, tá? Mas ele está dizendo que o Evangelho de Cristo são o poder de Deus em ação para salvar. Eu preciso que você entenda esse ponto. Eu vou só passar aqui. Porque ele está dizendo, a mensagem de Cristo é o centro da vida do cristão. A mensagem de Cristo, o Evangelho, as boas novas, tudo que nós estamos aprendendo aqui é o centro da vida do cristão. A cura, a libertação, a bênção real e mais profunda que afeta toda a vida é a salvação. É o relacionamento com Deus. Voltar ao propósito da criação, que é glorificá-lo. O resto é menor e passageiro. Eu escrevi isso ali. E eu quero que você pense nisso. Sabe por quê? Talvez você esteja com algum parente, algum irmão, esposa, filho, em casa com câncer, tomado todo o seu corpo e os médicos deram poucos dias de vida. E você ora para que Deus cure aquela pessoa. Nós oramos por isso. Nós oramos hoje por pessoas que estavam doentes. E nós sabemos que Deus tem poder para curar. Tem, com certeza. Só que eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso não é nada. Isso é pequeno. Isso é muito menor do que a salvação que Cristo trouxe para nós. Isso é muito pequeno. Se você tiver um grande problema, uma grande dívida, sei lá, o pior problema que você imaginar, tudo isso aqui na Terra é muito pequeno, passageiro, perto da salvação que Ele trouxe para nós. Eu não sei se você consegue entender isso, irmãos. Nós estávamos vivendo num estado de condenação. Debaixo da ira de Deus, é o que a Bíblia diz. Estávamos todos caminhando na direção de sermos totalmente afastados de Deus. Então Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, sendo Ele Deus, veio à Terra como homem. E Ele morre, derrama seu sangue, morre, literalmente morre, para que Ele pudesse pagar o preço no nosso lugar. Nós éramos inimigos, entenda isso. Ele veio e morreu pelo inimigo, para que o inimigo pudesse ter vida, estar vivo, ser salvo. E aí Ele nos tira dessa condição de condenação e nos traz para junto dEle agora. Para glorificá-lo, para honrá-lo, para falar com Ele, nos coloca na comunidade dos crentes, para um ajudar o outro, nos dá o Espírito Santo, nos dá a sua palavra. Irmãos,
Isso é muito mais profundo do que qualquer coisa que a gente tenha de problemas nesse mundo. A gente não tem noção disso. A gente não reflete sobre isso. Sabe o que significa? Significa que, sabe aquele seu amigo, seu parente, seu pai, sua mãe talvez, seus irmãos, que não conhecem a Cristo? Eles não têm noção de que eles estão totalmente distantes de Deus. Eles não conseguem glorificar a Deus. E eles estão indo para um futuro, para uma eternidade sem Deus, sem esperança. Totalmente sem esperança. Hoje, eles colocam as suas esperanças no trabalho, em ganhar mais, talvez ter uma casa melhor, ou ter uma casa, talvez ter um carro, ou um carro melhor, ou um celular, ou um computador, ou seja lá o que for, ou ser formado na faculdade. Eles botam suas esperanças nisso hoje. Mas sabe, irmãos, isso não leva eles para perto de Deus. Isso não faz a menor diferença. E quando eles estiverem em agonia, em angústia profunda, no tormento eterno, da condenação eterna, um dos lamentos deles vão ser: de que adiantou tudo aquilo? De que adiantou todo aquele sofrimento que eu vivi na terra, lutando para conquistar coisas? E descobri que aquilo não serviu de nada. Eu não sei como vai ser o inferno, mas uma das coisas que eu imagino sabe, imagina um dia que você estava angustiado. Tenta lembrar um dia que você estava muito angustiado. Sabe aquele aperto no coração, aquela coisa, aquela tristeza, aquela vontade de sair correndo? Ou de se esconder, sei lá, no primeiro buraco que você achar, debaixo da cama, sei lá onde você estava. E aquele aperto, aquela angústia, multiplica isso milhares de vezes. Aquele desespero, sem alívio, constante. Eu imagino que esse é um dos aspectos do inferno. Longe de Deus, sem esperança. E aí a gente lembra que muitas pessoas estão nesse caminho. É disso que Paulo está dizendo. E se você crê em Cristo, você não está. Mas isso não te exalta. Isso te faz olhar para Deus e glorificá-lo pela misericórdia dele em salvar você, que nem lembrava que ele existia, que era inimigo de Deus. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar o pecador. Para que quando essas pessoas creiam, elas sejam perdoadas, recebam o perdão de Cristo, recebam os benefícios do sacrifício de Jesus. E elas agora consigam voltar-se para Deus e adorar a Deus. E viver nesse mundo para Deus. E a eternidade na presença de Deus. Então, se o inferno é aquela angústia gigante, eu imagino que o céu é uma alegria que você nunca experimentou na vida. É uma sensação de prazer, de satisfação que você nunca sentiu. Então imagina a sensação mais prazerosa que você já teve nessa vida, não tem comparação. Não é porque você vai estar no céu, é porque você vai estar na presença do Senhor Jesus. Livre de pecado, livre de tentação, livre de qualquer coisa. Cristo é tudo para você. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não estou nem aí se eles me prendem, se eles me espancam, se eles me batem, se eu morro, se eu perco uma perna, se eu perco um braço.
eu continuo falando do Evangelho. Por quê? A salvação é a coisa mais importante para a humanidade. E eles não sabem disso. É desafiador a gente pensar no Evangelho, né? Qualquer coisa que a gente enfrente nesse mundo, irmãos, não é nada. Vamos voltar ao propósito da nossa vida de glorificar a Deus. Você tem esse privilégio hoje. O que eu aprendo? Eu aprendo tudo isso que eu já falei. Tudo isso que eu já falei para vocês. Eu aprendo que o Evangelho nos capacita a falar com Deus, orar pelos irmãos, interceder por eles, agradecer por eles. O Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, nos coloca na comunidade de crentes, isto é, nas igrejas, para a gente crescer junto, caminhar junto, fortalecer uns aos outros. O Evangelho nos transforma em adoradores, crentes, para glorificar a Deus. Inimigos, agora podemos falar com Deus na rua. Eu me lembro que quando eu era criança, eu estava na minha cama, tentando fazer uma oração, e a sensação que eu tinha era, parece que essas palavras que eu estou falando não bate no teto e volta. Não vai para lugar nenhum. Mas quando eu fui salvo por Jesus Cristo, eu me lembro de estar andando na rua lá da minha cidade, de noite, voltando da escola, e falando com Deus. E sabendo que Deus ouve a minha oração. Deus está presente. Somos agora adoradores, membros da família. Então, por último ali, eu coloquei que o Evangelho é o poder de Deus, a salvação da alma. Essa é a necessidade real do mundo. Elas estão longe de Deus. Elas precisam de Deus. Ok? Para a semana, desafiozinhos aí para a semana, coisas bem simples que você pode fazer, deveria estar fazendo na verdade já, mas o desafio é, ore por irmãos e irmãs. Ore por eles. Não ore só pelos seus pedidos, ore pelos seus irmãos. Ore por diversos. Ore até por aqueles que você não conhece, mas que você sabe que são crentes. Lá no seminário onde eu estudei, ele era um condomínio lá, né? O seminário ficava dentro de um condomínio onde tinha muitas casas ali. E tinha um pastor aposentado que ele foi morar ali e ele morava numa das ruas principais que dava acesso até o seminário lá, né? E o que ele fazia toda tarde? Ele sentava na varanda e ele orava por cada pessoa que passasse na rua. Ele não chamava a pessoa, mas ele orava por ela. Se ele conhecesse, talvez ele ia orar pelo fortalecimento da fé daquela pessoa. Se ele não conhecesse, talvez ele ia orar pela salvação daquela pessoa. Mas ele orava por aquelas pessoas, algumas que ele nunca viu, algumas que ele não conhecia. Mas ele orava por elas. Ele tinha o privilégio de falar com Deus acerca daquela pessoa, acerca daquelas pessoas. Eu não sei se você já pensou em fazer isso, né? Mas ore pelos seus irmãos, mas também ore por pessoas em geral. Tá? Outra coisa para a semana é, irmãos, agradeça a Deus pela sua igreja. Ele te colocou aqui. Agradeça ao Senhor, porque Ele te deu uma igreja, uma comunidade que você pode caminhar junto, como nós vimos aqui. Né? Louve a Deus. Terceiro, é uma avaliação que você precisa fazer se você está crescendo na fé com a sua igreja. Se uns aos outros nós estamos crescendo, se você está crescendo, se o seu irmão está crescendo, se nós estamos crescendo juntos. Está crescendo em maturidade, em relacionamento com Cristo. Avalie a sua vida nesse sentido. E uma última coisa para a gente fazer essa semana é se importe com aqueles que estão perdidos. Se importe. Ore por eles. Testemunhe. Fale. Compartilhe. Que seja simples, independente. Se você entende, como Paulo, de que a perdição, a condenação
A falta de crer em Cristo é o maior problema que essa pessoa tem na vida, que a humanidade tem. Então, ore por ela e testemunhe. Paulo não conseguia se calar, o amor de Deus por ele foi tão grande, e ele entendeu isso de tal forma, que ele dizia, eu tenho que falar isso para todo mundo. Não estou falando para você ser crente chato, estou falando para você falar do amor de Deus em salvar. Ok? Vamos orar?